Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícia, o programa de todo final da tarde aqui pelo canal do portal piauihoje.com no YouTube. Eu e o jornalista Roberto John na apresentação deste programa. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, boa tarde a todos. Roberto aí preparando para o final de semana já? Parando, talvez indo no litoral, depende de algumas coisas. Roberto John, notícia boa para o Piauí, né? Estou recebendo aqui informação, está no portal Piauí Hoje, matéria de hoje do portal Piauí Hoje. Aliás, matéria publicada agora às 15 horas e 38 minutos, no portal Piauí Hoje. O Piauí vai receber 21 novas ambulâncias do Ministério da Saúde para renovar e ampliar a frota do SAMU. É uma boa notícia, Roberto. Uma boa notícia, essa leva de ambulância, o presidente Lula tinha anunciado há uns 15 dias atrás, colocando inclusive que muitas delas são verdadeiras UTIs, e vão equipadas com tudo, Está vindo mais moderna, né? mais moderna. Tem que saber até, inclusive, dessas 21 que veio para o Piauí, quantas vieram com essa modalidade de semi-UTI. E a ideia de que muitos pacientes de acidente vascular, e outras coisas, tenham já dentro da ambulância todo o preparo para evitar aquela morte por falta de equipamento, por falta de oxigenação, essas coisas assim. É um equipamento moderno, lembrando que o SAMU, né? O SAMU foi um programa, né? Uma ação do presidente Lula no primeiro governo dele, é isso? Foi criado, o SAMU foi criado pelo presidente Lula no primeiro governo. E essas 21 novas, elas somam-se a outras, né, Roberto, que já chegaram. 45, né? Ao todo agora, o Tinham Estado... vindo antes. Ao todo, o Piauí recebeu já em 2025, com essas 21 aí, 67 novas ambulâncias do SAMU. Então, a entrega foi feita pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Roberto, as ambulâncias foram entregues hoje em Brasília pelo ministro da Saúde, né? As novas ambulâncias do SAMU. Ao todo, foram 156 novas ambulâncias entregues hoje para 15 estados, beneficiando 96 cidades. Dessas, 21 serão destinadas ao Piauí, ou seja, para 26 cidades 21 cidades do Piauí. Tem a relação da cidade, Roberto? Tem a relação. Estão de parabéns o município de Alto Lungar, Baixa Grande do Ribeiro, Campo Alegre de Fidalgo, Capitão Gervásio de Oliveira, Caraúbas, Caridade, Caxingó, Curral Novo, Curralinho, Dom Expedito Lopes, Fronteiras, Jacobina, Marcolândia, Matias Olímpio, Morro Cabeça do Tempo, São Brás, São João do Arraial, São Lourenço do Piauí, São Miguel da Baixa Grande e Vera Mesa. Estou vendo aqui, ela foi distribuída em todos os 13 territórios de desenvolvimento, foram ambulâncias novas, equipadas, como eu coloquei, inclusive com semi-UTIs. As anteriores também contemplou Teresina e outras cidades, tá certo? Então, parabenizar aqui o Ministério da Saúde por esse serviço para o Piauí. Piauí beneficiado mais uma vez. E essas ambulâncias são para esses casos de urgência, né? Que tem, às vezes, de mal súbito, de emergências de acidentes, acidente de trânsito, vítima de lesões com arma de fogo e arma branca. O SAMU, na verdade, atende, você liga para o SAMU 192. Na hora da emergência. Né? Aí ele vai buscar onde estiver, tá certo? É isso. Falando em boa notícia para o Piauí, Roberto, nós estivemos com o governador Rafael Fonteles na terça-feira, dia 26, para uma entrevista muito bacana, né? Na oportunidade, o governador Rafael Fonteles anunciou a inauguração ainda neste mês de abril, no início do mês de abril, de mais uma etapa do Porto de Luiz Correia, no litoral do Piauí. Uma obra que era aguardada há mais de 100 anos. O projeto iniciou, a primeira vez que se falou nesse projeto foi pela Marinha do Brasil. A Marinha, em 1910, começou essa história de fazer o porto no Piauí. Agora, com as obras em andamento, é um avanço, Roberto? Um avanço. Vai ser entregue mesmo? Vai ser entregue. Eu acho que ele, quando se propôs no início do governo, que ele anunciou, queria construir, realmente ele está cumprindo. Muitos governadores iniciaram, depois estará, por vários
problemas técnicos, problema do retroporto, problema também da gás e várias outras coisas. E ele anunciou também que já fez o aprofundamento da calha lá do Certo. porto, que era de 7, foi para A 9 9, e metros. deverá chegar, conforme ele disse, a 14 metros. Isso pode receber qualquer tipo Vai de primeiro, vai de 7 7, para 9, 9, de 9 para 11 metros, 11, aquela profundidade para onde recebe um calado, navio de grande porte. de grandes calados, né? Pode Calado receber é aquela navio, parte de a baixo do parte do navio. navio. E isso é importante, porque era um dos grandes problemas daquele porto, era a ideia de que o rio Parnaíba movimenta muita areia para aquela área ali, apesar de fizeram aquela espinha que sai do porto, se você conhece ali, É. né? Tem um vão que vai até, entra no mar, mas tem uma que sai assim, aquela que vai evitar que a areia faça essa movimentação e faça o assoramento novamente. Então, ele já anunciou isso, é importante. Sem isso aqui, não haveria possibilidade de ir. O governador Porto ser anunciou lá, colocado. Roberto, que o seguinte, que o cais de atracação, né, que é a primeira parte do porto, com 150 metros de comprimento e 30 metros de 30 metros de largura, largura, está está feito em pronto abril. para ser entregue agora no mês de abril. É importante, eu acho que ele está cumprindo o cronograma do porto, né? Porque o porto vai receber terminais em 4 itens importantes que o Piauí tem como condições de fazer exportação e também de importar outro tipo de coisa. Seria o terminal pesqueiro, que era um grande sonho desde o governador Wellington Dias, vem essa ideia, o terminal de contêineres. Essa é uma inovação, porque não estava previsto, porque tinha que ser só, primeiro, de pesqueiro e de combustível, né? De Grãos. granéis líquidos, que eles chamam, né? É. E derivado de petróleo e o terminal de grãos. Então, nós temos 4 Quatro blocos aí para ver se constitui o Piauí de um modal complexo de porto, ferrovia, hidrovia e rodovia. Aí nós vamos estar pronto para qualquer coisa, para o desenvolvimento, do jeito que o governo está se organizando em várias áreas, como ele colocou, de tecnologia, de várias formação. Uma coisa importante que ele falou naquela entrevista que é a formação de recursos humanos. Ele enfatizou isso muitas vezes, colocando o jovem para já enfrentando as novas inovações, a inovação tecnológica, a inclusão digital, esse mundo de startup, um conjunto de outras coisas. Acho que o planejamento que ele tem pensado e que está escrito no programa de governo, está sendo cumprido e aquilo que ele coloca que o Piauí será uma referência nos próximos anos, realmente está caminhando para isso. 80% das metas já cumpridas, né? Segundo o governador, esses 20% que falta, ele vai completar agora até o final do mandato. O governador Rafael Fonteles, Roberto, para ser mais correto, também admitiu que houve um pequeno atraso, né? Agora, para a conclusão dessa parte que ele vai entregar agora. Exatamente. Né? Então, foi um atraso de imprevistos, né? E a previsão era para entregar em dezembro de 2024, né? Essa é a conclusão do terminal pesqueiro. Só que aí teve esse atraso, mas o governador reforçou que as obras, no ritmo atual, são aceleradas. São o ritmo mais acelerado da história. Exatamente. Isso está dentro do condizente com o livro, né, com os conceitos e as linhas que ele traçou no livro que ele lançou, que é aquela, sob o título Diretrizes para o Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piauí. Essa é uma base importantíssima, a questão do porto, e outras iniciativas que ele está tomando com relação à Transnordestina, que é do governo federal, mas também vai fazer parte dessa modal, né, desses modais, e a inclusão digital. Acho que é uma inovação assim importantíssima da inclusão do Piauí dentro desse mundo que hoje todo mundo funciona e vive em torno disso, né? Então, acho que é importantíssimo. A agroindústria que ele lançou também está dentro desse projeto. Roberto John, nós estamos no programa Bate-Papo com Notícias, no portal piauihoje.com. Pedir aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e acione o sininho aí para não perder nenhum dos episódios. Já que estamos falando no litoral do Piauí, do Luiz Correia, do Porto Luiz Correia, uma notícia também envolve a cidade de Parnaíba, né? Aquele casal, Roberto John, um casal que foi acusado de envenenar
várias pessoas virou réu na justiça, né? Francisco de Assis e Maria dos Aflitos foram acusados de 8 homicídios qualificados e 3 tentativas de homicídio qualificado. Negócio sério, né? Vai puxar cana. Eu acho que foi um dos casos mais, vamos dizer, emblemáticos nessa área de crime no Piauí, né? Porque parece nos últimos anos, porque teve aquele da doméstica, que foi muito complicado, há muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás. Depois tiveram o do Helder, depois veio o do Abraão, Donizete, e agora essa coisa de Parnaíba muito séria, porque parecia uma cadeia de imitação de alguns fenômenos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo, né? De crimes de série, de um conjunto de coisas. E o motivo, depois que a gente viu, um motivo torpe, uma situação muito fora surreal, né? Que ela chegou a declarar de que era por amor, né? O amor da Dona Maria dos Aflitos, a aflição da Dona Maria dos Aflitos, que levou à prisão dela e do agora vamos para a justiça, né? E deverão ser. Só confirmar aqui a notícia, né? Assim: o Tribunal de Justiça do Piauí aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Piauí e tornou réus hoje, né? Esta quinta-feira, Francisco de Assis Pereira da Costa, de 53 anos, e Maria dos Aflitos Silva, de 52. Eles são acusados de envenenar uma família inteira lá no litoral do Piauí. Portanto, aí o casal virou réu e agora vai responder na justiça. Aí começa uma nova etapa, né? Agora, assim, a justiça acatou a denúncia do Ministério Público, agora o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Judiciário iniciam uma nova etapa de investigação, agora a cargo do Judiciário. O mais torpe disso é que entre esses 8 crimes, né? Tem 5 crianças de 7 a 2 anos. É muito sério a situação. Eu acho que não dá nem para ter uma ideia de chutar uma dosimetria, né? Não. Para um tipo de crime depois de que o jurado vê todas bem lembrado, Roberto. A maioria das vítimas é criança, né? Criança, né? Então, crianças a 2 anos. De 2 a 7, né? 2 a 7 anos. Impressionante, né? Justiça. Roberto, já estamos falando em justiça. O Ministério Público do Estado do Piauí divulgou hoje, né, o edital de abertura de um concurso público para preencher 30 vagas na instituição. As vagas são para os cargos de técnicos e analistas. Boa notícia, Roberto? Boa notícia. A inscrição vai de 14 de abril até 23 de maio, né? E são cargos para várias áreas: administração, arquitetura, serviço social, especialidade de assistente social, contabilidade, engenharia, engenheiro civil, nesse caso, né? Saúde, medicina e psicologia, a parte processual e tecnologia da informação. Então, quem está dentro dessa área, se prepare, se inscrevam, estudem, né, para fazer o concurso que deve ser, talvez, ainda este ano. Tem que ser esse ano ainda, né? Porque as inscrições são agora, pouco tempo depois o concurso se realizará. O concurso está a cargo da Fundação Carlos Chagas. Carlos Chagas é uma fundação respeitada, muito respeitada. Não se viu nenhum tipo de coisa contra ela no Brasil todo. Aí aqui tem a taxa de inscrição, né? 160 para o nível técnico, ministerial. Cargo de analista ministerial em todas as áreas e sua especialidade, 160. E para técnico ministerial 120, né? Sim. Para nível superior, né? Nível médio, 120. Para nível superior, 160. 160, né? Então, uma boa ideia, porque as pessoas falavam muito dessa falta, né? Dessas pessoas que não estavam... O quadro atual não estava dando conta da quantidade de demanda que estão surgindo, e é importante esse reforço, né, que o Ministério Roberto, vai ter. Queria lembrar aqui que as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, tá? E terminam no dia 23 de maio. Voltamos lá para Parnaíba, Roberto John. Portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos apresentando o programa Bate-Papo com Notícia. Roberto, o assunto da semana aqui na política local do Piauí foi o rompimento, né, da família Monsanta com o prefeito,
com o novo prefeito da Parnaíba, o prefeito que foi apoiado pelo ex-prefeito Monsanto e pela família dele em toda. Toda. Você já esperava isso? Olha, quando eu vi, eu digo assim, eu esperava, porque o Ronaldo Moçano, com todas as suas qualidades que tem, ele tem uma característica, um tipo de posicionamento e aquele jeito dele de fazer política, né? Não iria naturalmente pegar um jovem como o outro Francisco e dar assim de mão beijada sem manter a influência, porque ele tem interesse não só dele, mas também da família, interesses políticos. Claro que teria acordos aí com relação à própria Gracinha Santa, com várias outras coisas, do ponto de vista político e eleitoral, inclusive. E como o rapaz é um jovem que tem muito conhecimento, pelo que se sabe, Ele está não é um havendo muito, qualquer, ele não é é um um cara que tem qualquer. E instrução, né? aí sabia um pouco do comportamento, porque ele já vinha Uhum. da administração anteriormente, Já e já conhecia. sabia da forma, do modus operandi, né? Então, agora, quando ele se sentiu pressionado por várias situações que se sabe, inclusive A de... informação que eu tenho, Roberto, é que o pessoal da deputada, além da própria deputada Gracinha Monsanta, outras pessoas da família faziam tipo plantão Uhum. no gabinete No do gabinete do prefeito para prefeito. saber com quem ele Com quem ele despachava. despachava. Então, é um tipo de constrangimento que não se pode ter. Eu acho que, a partir do momento em que uma pessoa é eleita e é ungida ao cargo, assume, ele passa a ser o dirigente da cidade, tem que ser o respeito tal, aquela Ninguém pode ficar a interferindo. liturgia do cargo, como se É. chama, né? Mas era de supor que, e aqui no Piauí essa coisa é muito antiga, esse tipo de comportamento, das pessoas que unge um jovem que não é nem da família, ou que não é, que tenta monitorar e manipular, inclusive. Isso não é tão novo também, não, na história do Pois Piauí. é. O prefeito lá de Parnaíba foi batizado na campanha de Novo Francisco, não é isso? O Novo Novo Francisco. Francisco? É isso mesmo, né? É, Então, o Novo Francisco, por quê? Porque o outro era anterior era Francisco. Francisco também, né? Francisco de Assis de Moraes Souza, o Mão Santa. Então, o Novo Francisco, que houve esse anúncio de rompimento, porque a deputada Gracinha Mão Santa ocupou as redes sociais e falou onde pôde, chamando o novo prefeito da Parnaíba, lá, o colega lá que ela ajudou a eleger, chamando o cara de Judas, né? Aí está perto da Semana Santa, o Aí pessoal gosta de malhar o Judas. deve ser, né? Então, o que esse rompimento, que é um rompimento político, mas não é só político, pela repercussão que teve, o tipo de fala de um e do outro, né, muito, muito sério. O senador Ciro Nogueira foi chamado, né, para ver como é que vai apaziguar essa situação, porque são dois aliados e ele não quer perder nenhum e nem o outro, né? Então, tem que ter, vamos dizer, jogo de cintura para tentar. Vamos esclarecer aqui. O prefeito teria rompido com a família Monsanta, segundo as lideranças políticas parnaibanas, porque ele estava irritado demais com as interferências, principalmente da deputada Gracinha Monsanta na gestão dele, na gestão do município. E ele teria comunicado ao senador Ciro Nogueira a decisão de romper com Gracinha. Então, Isso gera um problema já era um problema para o Ciro Nogueira resolver, né? Porque são todos aliados dele. aliado dele, né? E o Dom Francisco está dizendo que está tranquilo com a decisão, porque ele não podia ficar, como é que a gente chama no popular, garroteado, né? Sendo vigiado, sendo, vamos dizer, constrangido em determinada situação, como prefeito da cidade. Ele divulgou a nota dizendo exatamente isso, né? Dizendo que Ele está extremamente tranquilo, absolutamente, tranquilo. as palavras deles, absolutamente tranquilo com o que vem fazendo e com as decisões que tem tomado diante das especulações aí de rompimento da família. Agora, como está próximo da Semana Santa, como você falou, realmente a Gracinha chamou mesmo de novo Judas, porque dentro dessa... diz que o grupo acreditava, né, na luta pela cidade, né? Olha, quem conhece, viu, Roberto? A gente, como conhece um pouco do comportamento da deputada Gracinha Monsanto, a gente sabe que ela é mulher Ela é estourada mesmo, muito positiva, muito né? Muito positiva, positiva, muito, assim, brigona mesmo. Quer dizer que ela é ela brigona, ela não é, vai, ela não é não de levar cede, recado, não. não leva recado e nem leva desaforo para casa, certo? Portanto, está lá criada a confusão lá no litoral do Piauí. Vamos aguardar os desdobramentos.
e comunicar, claro, aqui aos nossos internautas do piauihoje.com. Era esperado isso, agora foi muito rápido, É, menos de 3 meses era isso que acontecer. a gente esperava que isso fosse ocorrer daqui com 6 meses, No processo mas eleitoral do próximo no ano, próximo ano, tal, mas não, foi quem muito. apoiava quem, deputado estadual, A federal. briga lá começou antes Foi do que se cedo. esperava, né? Muito Não cedo. deixaram nem completar os 100 primeiros dias da gestão, né? Portanto, vamos desejar A sucesso. lua de mel foi muito rápida. Desejar sucesso aqui ao prefeito da Parnaíba, a deputada Graciela Monsanto também, né? Dizer que a cidade não pode pagar pela essa disputa política, né? A Exatamente. cidade tem que ser Parnaíba não preservada. merece isso. Né? Que Cuidar bem da cidade, cuidar bem da trazer o que for cidade, melhor para a os dois, cidade. né? Inclusive, levando coisa para Parnaíba, como o governador faz, como o presidente faz. É isso que deve ser. O novo prefeito da Parnaíba, Roberto, agora a informação de hoje, ele já se destaca na cidade com uma nova liderança política lá, exatamente pronto, se Conversar for o com caso, todo mundo. para conversar com todo mundo, inclusive para enfrentar a fúria da família Monsanto, né? Ele se diz preparado. É isso. A cidade não pode ser prejudicada por causa dessa confusão e vamos esperar que a paz, né, que o pessoal lá fume o cachimbo da paz antes da Páscoa, certo? Nós estamos aqui, antes da gente concluir o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo com notícias de hoje, queria aqui dar uma notícia triste, né? Faleceu ontem, aos 64 anos, o meu amigo jornalista Wagner Santos, José Wagner Santos. Ele teve um infarto agudo do miocárdio ontem à tarde, nas proximidades da casa dele. Wagner tinha problema de saúde, tinha diabetes, tá? Estava enfrentando problemas, também teve problemas hepáticos e fez uma cirurgia recente do olho, com sangramento no olho. Então, sim, o Wagner tem 64 anos, era um grande jornalista, um grande repórter fotográfico, foi meu colega lá no Jornal Diário do Povo, no Jornal da Manhã. Então, assim, só lamentar aqui e mandar a nossa solidariedade à família do jornalista Wagner Santos. Trabalhou comigo muito tempo, fizemos muitas reportagens juntos, lá no Jornal da Manhã. Companheiro alegre, sempre sorridente e muito competente também. E alegre, o Wagner era brincando e sorrindo o tempo inteiro. É que ele fez a parte dele e agradecer o trabalho jornalístico feito pelo nosso amigo, nosso companheiro Wagner Santos. Nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícia de hoje, do portal piauihoje.com. Agradecendo ao Roberto John. Obrigado, Roberto. É isso.